Fala galera, hoje nós vamos falar de grandes vasos, certo? Os grandes vasos, gente, são os principais vasos do corpo, em especial as aortas, as venas cavas, certo? E um pouco até sobre as derivações dessas artérias, tá certo? Quando a gente fala de grandes vasos, gente, vocês têm que entender o seguinte, que os grandes vasos são as estruturas de maior calibre dentro do corpo, certo? Então, elas são fundamentais para você entender como é que começa ou onde é que termina todo o sistema vascular do corpo, né? Especialmente o que eu estava falando, a aorta, a vena cava. Uma coisa também que é muito importante é que os grandes vasos, eles, a partir do coração, acima do coração, o que a gente chama de altura de T4, da vértebra torácica número 4, a gente vai ter o nascimento dos grandes vasos, certo? Especialmente, disse nascimento, apesar de alguns não ser exatamente o nascimento, mas é assim que se fala, certo? É assim que os professores muitas vezes falam. Especialmente o professor esborrado da cátedra C gosta muito disso, o professor Coscarelli gosta disso, da cátedra B, certo? Que seria o nascimento dos grandes vasos. Mas vamos lá. Falando um pouco sobre esses grandes vasos, vamos começar pelas venas cavas, certo? A vena cava, gente, é a grande vena coletora do corpo, certo? A gente tem duas grandes venas cavas. A vena cava superior, que ela vai agarrar especialmente o que seria a porção superior do corpo, ou seja, a cabeça e queixo em especial, e a vena cava inferior, que é responsável por pegar toda a parte de abdômen, pelvis e membro inferior, certo? Uma coisa importante é que a vena cava superior também pega membros superiores, então cabeça e queixo, membros superiores. As venas, elas têm como a sua característica levar sangue desoxigenado até o coração, certo? E esse sangue desoxigenado que chega no coração, ele serve para quê, gente? Para que assim que ele chega no coração, ele vai até os pulmões reoxigenam esse sangue, e esse sangue volta através da aorta, que agora é uma artéria, para todo o corpo, uma circulação sistêmica. Então, quando a gente fala de circulação, a gente tem duas grandes circulações: a circulação menor e a circulação maior. A circulação menor é chamada de menor porque ela vai do coração até o pulmão, do pulmão até o coração. Ela é menor. Ela só serve para oxigenar e mandar de volta esse sangue. E por outro lado, a gente chama de maior ou sistêmica, a que sai da aorta e se distribui por todo o corpo, certo? Maravilha. As venas cavas, gente, uma coisa que eu esqueci de dizer, elas chegam aonde? Elas chegam até a aurícula direita do coração, certo? Então, a principal cavidade coletora do corpo é a aurícula direita do coração, certo? A aurícula direita ela recebe venas cavas e as próprias veias do coração, que também precisa ser oxigenado, né? O coração também precisa de oxigenação, certo? Maravilha. A vena cava superior, gente, a gente diz que ela tem a sua origem a partir ali da região um pouco abaixo da base do queixo, certo? Mais ou menos a altura de T3 ali, onde nasce é, a partir da união do que a gente chama de venas braquiocefálicas, certo? As venas braquiocefálicas, gente, olha o nome dela, bráquio e cefálica, certo? Então, se é bráquio e é cefálica, é do membro superior e da cabeça e queixo, certo? A principal vena da cabeça e queixo, quem é, gente? É a jugular interna. Então, cefálico, você está falando de jugular interna, apesar de existir jugular externa, jugular anterior, mas todas elas terminam na jugular interna. Maravilha. Já por outro lado, quando a gente fala de membro superior, começando de distal para proximal, a gente tem aquelas venas subunguiales, periunguiales e tal, arcos dorsais, cefálica, basílica, mas depois a basílica drenando na axilar e a cefálica na humeral e a cefálica na subclávia, na axilar, perdoe, isso vai voltar até a subclávia e da subclávia se unindo com a jugular vai formar o que a gente chama de tronco braquiocefálico. Então, o tronco braquiocefálico na cabeça e queixo é formado pela jugular interna e pela região do tronco é formado pela subclávia, certo? Esse tronco braquiocefálico, gente, quando ele se une, obviamente que vai existir uma diferença entre o que seria tronco braquiocefálico direito, certo? E tronco braquiocefálico esquerdo. Por quê? Qual é a diferença
é que a aurícula direita ela fica na porção direita do corpo, como é óbvio pelo nome dela, né? Então, o tronco braquicefálico direito ele já vai descender diretamente. Já o tronco braquicefálico esquerdo, ele se forma mais ou menos na mesma altura e depois ele tem que soltar um tronco que caminha até o lado direito. Esse tronco aqui é pergunta de prova e é pergunta de pinte, é o famoso tronco inominado. É com dois N mesmo, se eu não me engano, em espanhol. Certo? Então, tronco inominado. Então, a vena braquiocefálica esquerda, ela se une até a direita para formar a vena cava através do que a gente chama de tronco inominado. Tá claro isso? Maravilha. Então, onde é que está ubicado tudo isso, né? No que a gente chama de região do mediastino, especialmente o mediastino superior. Por que o superior, gente? Porque o mediastino inferior, ou antero-inferior, na real, ele é formado pelo coração, basicamente, né? Existem outras estruturas, mas o coração. Então, do coração, a partir do borde dele para cima, já é mediastino antero superior ou superior, se for mais posterior, no caso, ou somente superior, certo? E é daí que nasce essa vena cava superior. O que que a gente tem em relação a isso? Que o mediastino superior, está à direita do tronco pulmonar, da artéria pulmonar, e anterior à tráquea. O que que significa isso? A tráquea tá, aqui é laringe, vai descendo aqui na parte inferior já é tráquea, certo? Tráquea, por um lado, ele vai estar pela frente, e à direita do tronco pulmonar, que é um tronco que vai nascendo a partir das artérias pulmonares. A gente vai falar ainda sobre elas lá mais para frente. O trajeto ele descende verticalmente até o borde superior da aurícula direita, certo? Ele desemboca na aurícula direita, na porção superior e posterior a essa aurícula, certo? A sua função é drenar sangue venosa da cabeça, coxa, o membro superior e parte superior do tórax, que é uma coisa que eu tinha esquecido aqui, certo? E desemboca ali na aurícula direita, como a gente falou. O sistema vena cava, ele está aqui, ó. Venas bracocefálica direita, vena bracocefálica esquerda, tronco inominado, certo? Isso aqui é tronco inominado. E aqui já é vena cava superior. Quando se junta os dois lados, gente, juntou, vena cava superior. Então, a vena cava superior, obviamente, se forma na porção direita do corpo. Ela tem alta relação com quem, ó, gente? Com a aorta ascendente e já a formação do seu cajado, certo? Então, isso também é um detalhe importante. Beleza? Olha lá. Ó. Aqui seria a vena bracocefálica direita, certo? Aqui está cortado a região onde chega o tronco inominado e aqui já é vena cava superior, a relação dela com a aorta aqui, ó, certo? A relação dela com a aorta. Quando a gente olha esse preparado por outro lado, na região posterior e superior do coração, ó, da aurícula direita, só isso aqui seria a aurícula direita, ó, certo? Aqui já vai saindo ventrículo direito, até aqui mais ou menos assim, né? E aurícula esquerda e ventrículo esquerdo. A gente vai ver que esses nomes não são muito bem assim. A gente ainda vai estudar isso, coração, que é uma aula que também estarei subindo logo logo, tá? Então, vena bracocefálica, que seria a chegada do tronco inominado, vena cava superior. Por outro lado, aqui você já vê, ó, tronco inominado, certo? Aqui seria a vena braquiocefálica esquerda, certo? Aqui a vena braquiocefálica direita e vena cava superior. Muito bom esse preparado. Maravilha. Vena cava inferior. Então, vena cava superior é facinho. É muito, muito fácil, muito simples de entender e muito simples de ver no preparado, certo? A vena cava inferior, por outro lado, também é muito fácil, também é muito simples. A formação dela já é um pouquinho diferente. Não é tão simples. Por quê? Porque ela recebe muitas ramas colaterais. Ela recebe a sua rama principal, mas ela recebe muitas ramas colaterais. E muitas vezes se pergunta como é essa formação dada por ramas colaterais da vena cava inferior, tá certo? Então, como é que seria a ubicação dela, né? Primeiro, ela começa lá na região pélvica, por quê? Porque ela é a continuação das ilíacas comuns. Então, ela drena desde inferior até superior, e esse superior ele tem parte abdominal, parte pélvica e parte torácica, certo? Então, a gente tem que saber que, além disso, ou seja, a ubicação a gente já entende, ela está também sempre um pouco mais à direita do corpo, certo? Ela está um pouco mais à direita.
O seu primeiro momento, onde ela nasce, ela está um pouco mais centralizada. E depois ela vai se ubicando um pouco mais à direita, desde a região pélvica, que seria a região mais ou menos ali da cresta ilíaca para cima, ela começa a formar, e à medida que ela vai subindo, apesar de ela ser das ilíacas comuns, ela vai unindo o que a gente chama de venas tributárias, certo? Venas tributárias. Essas venas são, à medida que vai subindo, são distintas venas tributárias que vão fazendo parte dessa vena cava inferior. Isso aqui é um tema bem importante, viu, gente? Isso aqui toma bastante em parcial oral, certo? Então ele vai subindo e vai formando até chegar o que seria realmente a formação da vena cava na região torácica, que vai se dirigir diretamente ao coração. Diogo, beleza, eu já entendi isso. Quais são os principais locais que eu tenho que identificar ela? Primeiro, a relação dela direta com a aorta, depois com os rins, depois com o fígado e aí sim, diafragma e coração, certo? Então, à medida que ela nasce, que é por cima da região da crista ilíaca, ela, que é mais ou menos a altura de L4, a crista ilíaca ela está ali na altura de quase L3, né? L4, por ali, L4 mais ou menos. Quando ela vai subindo, ela vai formando dali, vai subindo até chegar mais ou menos à região renal, onde junta venas renais, a região hepática junta venas hepáticas, perfura o diafragma e aí sim sobe a, a região a região da aurícula direita. Quais são as principais venas tributárias que tem nessa relação aí, ó? Primeiro, ele recebe venas do que a gente chama da região lumbar. Então, além das ilíacas, a região lumbar, toda a região posterior é relacionada com o quadrado de los lomos, que são os músculos da região lumbar, psoas ilíaco, certo? Vem direto para a vena cava inferior. Ela sobe e além da região lombar, um pouco da região genital, testicular ou ovárica, certo? Então, especialmente a vena ovárica direita. Depois a gente vai ver sobre isso quando eu falar sobre Rion e relação direta com as venas gonadales, que a gente chama. Então, ela recebe também da região testicular e ovárica direita, região lombar, sobe um pouco mais, onde ela vai ter relação com as venas renais, que como eu falei para vocês, depois venas suprarrenales, só que só a suprarrenal direita, certo? Suprarrenal, depois as venas hepáticas e as venas frênicas, certo? Então, por que que eu fiz esse recalque em cada região que a gente está falando? Porque você percebe que a relação dela com as regiões onde ela está é das venas tributárias que ela vão receber, certo? Então, apesar de ela ser continuação das ilíacas, ela recebe da região lumbar, da região testicular ovárica, da região renal, suprarrenal, hepática e frênica. Então, isso é um detalhe que, na verdade, não é tão detalhe, é bem importante sobre a vena cava, certo? Beleza. Depois, olha só, ele ascende pelo lado mais direito do corpo, na região mais inferior, está um pouco mais centralizado, e uma coisa muito importante é que a drenagem venosa do fígado, que tem muita relação com a vena cava, lembre sempre que fígado não tem vena hepática, é vena suprahepática. Elas nascem na porção superior do fígado, certo? Isso aqui é um detalhe bem importante para entender. E depois, quando ela perfura o diafragma, ela perfura pelo que a gente chama de ato diafragmático da vena cava, que está à altura da torácica número 8, que está aqui nessa imagem. Aqui, ó. A gente vê aqui ela perfurando o diafragma, certo? Isso aqui também é bem importante, que é o ato diafragmático, certo? Beleza. O que a gente chama no corpo tendinoso, que é a parte de tendão, ou também chamado de centro frênico do diafragma, certo? Ela tem uma porção carnosa e uma porção tendinosa. Beleza. Ele tem dois grandes ensanteamentos, que é quando ela se acrescenta muito. Por isso que eu estava fazendo também esse recalque que é importante. Na região renal, porque as venas renais são muito importantes. Gente, o rim ele é tão importante para o corpo que 25% de toda a sua vascularização corporal tem que bater no rim, certo? Então, por exemplo, você pensa que você tem 1 litro de sangue, 250 ml tem que bater no rim, certo? É muito, muito importante o rim. Rim é um dos órgãos mais importantes para a funcionalidade geral do seu corpo, certo? Então, tanto que falhas renais
elas tendem a ser mortais em pouco tempo, certo? Exceto que você fique ali, né? Dialisando, enfim, tudo aí, por aí vai. Mas enfim. E logo depois também ele insante, ou seja, ele aumenta seu tamanho a partir do que seria a relação dele com o fígado que estaria por aqui, certo? Beleza. Tá aqui ela, a vena cava, ó. Aqui tá com o fígado retirado, né? Aqui seria porção do pâncreas, duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado. Aqui a gente tem a última porção do duodeno, que seria o ângulo de Treitz aqui, ó. Aqui toda a região retroperitoneal, aqui é o baço, estômago está sacado aqui e fígado está sacado. Isso aqui é o diafragma. Olha lá, ó, ele vem daqui até lá em cima, ó, descende, ele tem uma forma de cúpula. Ele é assim, ó. Na porção central dele, especialmente isso aqui, ó, é a porção tendinosa e aqui a porção carnosa diafragmática, certo? Por fim, ele sobe e aqui ele já nasce aqui, ó, olha ela aqui, ó, perfurando o diafragma e já vai perfurando o coração, que é a cara inferior da aurícula direita está quase apoiada sobre o diafragma, aqui o diafragma aqui, ó, certo? Beleza? Aqui é pulmão, ó, gente, aqui é coração. Aqui é o que a gente falava de vena braquicefálica, certo? Aqui é a vena cava superior. Então, muito interessante esses aspectos aí, tá? Maravilha. Quando a gente fala de relações da vena cava inferior, isso aqui também é uma coisa bem importante. A gente tem relações que estão desde a relação com as artérias lombares, artérias renales, suprarrenales. Óbvio, gente, a região que ela vai passando, ela vai se relacionando. Não só com as artérias, não, gente, com o próprio rim, com o próprio fígado, certo? Com o próprio fígado. No caso do fígado, ele passa posterior ao fígado, como a gente está vendo aqui, ó. Aqui são venas suprarrenais, ó, gente, certo? Com o Rion, que está mais ou menos aqui nessa porção, ó, o Rion você vai ver ela passando também por trás do Rion. O Rion já é um órgão posterior, né? É um órgão retroperitoneal, que a gente chama, que ele vai por trás do peritônio. Mas beleza, aos poucos a gente vai entendendo essas terminologias, que são terminologias que a princípio são meio assim, né? Confusas, mas aos poucos a gente vai entendendo o que significa cada uma dessas coisas, certo? Depois, venas lumbares, é o que a gente falou, cadena simpática lumbar, nódulos linfáticos da região cava, da retrocava, certo? Vasos esplênicos, esplácnicos, perdoa, ou seja, de todo o abdômen. Relação, na região direita, olha só, esse aqui é a vena cava, certo? Olha como ela nasce, aqui é a região dela, a relação com as venas renais, e olha como ela nasce. Olha que interessante isso aqui, ó. Isso aqui é vena cava superior, parece uma pessoa, né? Parece um homenzinho, né? Olha só, lá embaixo, ele tem relação com o uréter, olha ele aqui. Com vasos ováricos ou testiculares, a gente vai ver isso melhor, que essa imagem aqui não está muito boa. Mas a relação com vasos que a gente vê chegando aqui, que são os vasos gonadales, gonadales. A gente vai ver o que que é isso, certo? O ilho renal direito que está aqui, ó, o ilho, e a glândula suprarrenal que vai por em cima aqui, ó, do ríon, também tem relação direta. Na verdade, a gente está vendo até um pedaço dela aqui, ó. Ela é assim, ó, certo? Beleza? Um pedacinho dela aqui em cima. Maravilha. E na porção esquerda, obviamente, eu já falei para vocês que quem caminha junto com a vena cava, como se fossem dois irmãos gêmeos, que não são tão gêmeos assim, que seria bivitelino, né? É a aorta, tá vendo? E o que seria a artéria renal esquerda, quando ela vai chegando nessa região, especialmente essa região aqui, que é uma região muito, muito famosa. A gente vai ver ela daqui a pouco, que é o quadrilátero de Roure. Beleza. E relações na região anterior à vena cava aqui, ó. A gente tem aqui o duodeno, né? E a sua porção tanto por debaixo dele, quanto depois por cima dele, supraduodenal e subduodenal, certo? A gente tem cruzada pela artéria ilíaca comum direita, a raiz do mesentério. Isso aqui a gente vai entender um pouco melhor, mas olha só. Tem uma porção aqui, principalmente aqui, ó, que eu tenho algo que a gente chama raiz do mesentério. Essa raiz do mesentério é como o intestino delgado está aderido à parede abdominal. Porque apesar de ele ser bem móvel, tem parte dele que tem que estar colada, que ele não fica solto, ele fica uma parte presa e uma parte solta, certo? Então isso é o que a gente chama de raiz do mesentério, certo? Pela parte de trás do duodeno e do pâncreas aqui, ó, retroduodeno pancreático, a gente está vendo realmente ele passar. Então ele passa primeiro por debaixo, depois por detrás e
Nessa relação retroduodeno-pancreática é onde vai se formar uma das principais venas do corpo, que é a vena porta, certo? A vena porta, ela se forma especialmente na região aqui, ó, por detrás do duodeno, certo? Próximo por detrás do pâncreas, da cabeça do pâncreas. Então, nessa relação do duodeno-pâncreas, que tem relação direta com a vena porta, a gente tem isso aqui também. Outros condutos que estão relacionados diretamente com a vena cava é o conduto do colédoco, que é o conduto responsável por trazer as vias biliares, ou seja, a bilis que vem do fígado para o intestino, para ajudar o intestino a digerir, também tem relação direta aqui. Obviamente com vasos, né, do odeno pancreáticos, ou seja, do odeno e do pâncreas, com parte do que a gente chama de foramen omental, que a gente vai ver que é o famoso hiato de Winslow. A gente ainda vai entender cada um desses aspectos aqui. Vena cava é um assunto que vai ficar mais claro à medida que a gente for estudando o abdômen, certo? E, logicamente, a parte posterior do hígado, como a gente já falou, certo? Tá aqui mais uma vez, ó. Esse aqui é um preparado, que não é um preparado, né? É uma foto esquemática do livro Pro, que eu gosto muito dessa foto. Por que que eu gosto bastante dessa foto? Porque aqui mostra muito bem a formação da vena porta, que é a principal vena que vai para o fígado, que é o fígado. Aqui se vê bem a vena cava. As venas suprahepáticas, que ele está chamando hepáticas aqui, mas a gente não chama assim, a gente chama suprahepáticas, certo? Porque realmente ela se forma na porção superior do fígado. Beleza? E aqui a gente vê relações de vasos muito importantes com relação à vena cava. A vena cava está aqui atrás, mas a gente vê vasos mesentéricos, que são vasos intestinais, certo? A gente vê vaso esplênico, que vem daqui, outros vasos mesentéricos inferiores, que são responsáveis pela região do reto, região do cólon, certo? Então, muito importante essa região aqui. E aqui está o que a gente chamou de tributárias, ó. Lembre disso que isso aqui também é importante, tá? Isso aqui também é importante. Esse preparado aqui, essa foto aqui, eu vou deixar ela para mais adiante. Vocês vão entender por quê. Porque ela faz muito mais sentido quando a gente explica a formação da vena porta, certo? E o quadrilátero de Rory e o que seria o compás aórtico. A gente vai explicar tudo isso melhor quando eu explicar a formação da vena porta. Isso aqui vai ficar mais claro e melhor do que agora, tá? Inclusive tem aqui a anastomose porto-cava, mas na verdade nem era para esse momento aqui.